Anemia falciforme, uma doença autossômica recessiva, relacionada a um alelo variante de hemoglobina, o HbS. O alelo selvagem é o HbA. Logo, é um gene e dois alelos. O HbA faz a hemoglobina ficar normal, o HbS faz ela ficar esquisita e gerar a doença. Mas como é que é isso? Se eu sou HbA, todas as minhas hemoglobinas são normais, as minhas hemácias são normais, funciona tudo bem em relação a isso. Quando eu sou HbS, eu só tenho essa hemoglobina diferentona nas minhas hemácias. E aí, quando eu sou submetido a uma redução da quantidade de oxigênio que chega no meu sangue, que pode ocorrer, por exemplo, numa corrida de 30 minutos, que a gente vai ficando cada vez com menos oxigênio, as minhas hemácias começam a falciformizar, a assumir esse formato de foice. E a justificativa está na letra A, que é a resposta dessa questão. As moléculas de HbS em situações de hipóxia, que é ter pouco oxigênio, tendem a se agregar e a se polimerizar, ficar uma grudada na outra. E é esse grude da hemoglobina aqui dentro da hemácia é que faz ela acabar mudando de formato e assumindo esse aspecto de foice. Em formato de foice, a hemácia ela fica menos flexível e aí ela não consegue passar pelos menores vasos sanguíneos do corpo humano, entupindo-os. E aí o órgão que precisa receber sangue não recebe porque ele está entupido com hemácia falciforme, e aí esse órgão infarta e o indivíduo começa a passar muito mal subitamente. Esse é o grande problema de quem tem a anemia falciforme. A letra C fala de uma tal presença do traço falcêmico. O que é isso aí? Quando o cara é heterozigoto, metade das hemoglobinas são da boa, metade das hemoglobinas são da ruim dentro da hemácia. A vida desse cara é normal, a não ser que ele seja submetido a uma redução severa de oxigênio. Nesses casos, algumas hemácias vão falciformizar, tá? Então isso não pode ser considerado como uma vantagem adaptativa. Por quê? Porque vantagem adaptativa é ser HbA, é não falciformizar as hemácias nunca. Além disso, fala que permite uma maior fluidez do sangue em situação de baixa tensão de não, na situação de baixa tensão de oxigênio, aí é que algumas hemácias vão falciformizar e dar problema. Então não tem essa de maior fluidez, vai dar ruim quando tiver pouco oxigênio, e isso de forma alguma é uma vantagem adaptativa. Agora vamos ver as afirmativas B e D que falam de genética. A B, o alelo variante HbS. Se o cara for homozigoto, todos os gametas dele vão ter esse alelo. E ele fala que a prole dessa criatura invariavelmente vai ser formada por indivíduos afetados pela tanto por indivíduos afetados pela anemia como por heterozigotos, aliás, como por indivíduos não portadores do traço falcêmico. Ou seja, ele está falando que a prole vai ser formada por indivíduos HbS e por indivíduos HbA. Gente, não sei. Depende de quem vai ser o pai, o outro genitor. Se o outro genitor for homozigoto HbA, todo mundo vai ser heterozigoto. Então ela é falsa porque depende de como é que vai ser a genética do outro genitor pra gente saber isso daí. Muito bem. E de mais a mais, pensando bem aqui, se o indivíduo for HbS, como é que vai ter um filho que seja HbA, né? Não tem como também, né? Letra D. Todos os filhos biologicamente do sexo masculino de um indivíduo biologicamente do sexo masculino e portador da variante HbS, ou seja, ele é heterozigoto, ele é HbS, apresentarão um fenótipo com características de anemia falciforme. Olha, depende do pai também, depende do outro genitor. Se o outro genitor for HbA, o que é mais provável, porque é o mais comum na população, tá? Metade dos filhos vão ser HbS, mas metade dos filhos vai ser HbA, e não vai ser portador de variante HbS porcaria nenhuma. Então, também não. E na letra E, a anemia falciforme, apesar de extremamente comum até o final dos anos 80, está nos dias atuais
erradicada do Brasil? Negativa, é uma doença genética, segue tendo casos, mas cada vez mais, com o avanço da ciência, está se tratando melhor esses casos e as pessoas conseguem ter uma vida mais próxima da normalidade. Então, letra A, resposta dessa difícil questão da URGS 2025.